Muito bem. Amados irmãos, amadas irmãs, daremos início neste momento à apresentação do estudo sobre o capítulo 2 do livro de Apocalipse. Como sabemos, esse capítulo contém as cartas para a igreja de Éfeso, capítulos 2, versos de 1 a 7, a carta para a igreja de Esmirna, dos versos 8 ao verso 11, a carta para a igreja de Pérgamo, verso 12 ao verso 17, e, finalmente, a carta para a igreja de Tiátira, dos versos 18 a 29. Antes de começarmos, considero importante, nessa introdução, recapitular alguns pequenos pontos que foram vistos, analisados no estudo do capítulo 1. Vamos voltar aqui para a tela do PowerPoint. Está visível para vocês? Sim, mas só o resumo sinótico, livro de Apocalipse. Isso, perfeitamente. Então, deixe-me ver por que não está passando aqui. Alguma coisa está acontecendo. Eu não estou conseguindo passar. Então, já que não estou conseguindo passar, darei prosseguimento a si mesmo. O que eu gostaria de relembrar com vocês são alguns aspectos referentes ao Senhor Jesus e ao Santíssimo Pai Celestial. O Senhor Jesus se apresentou ao longo do primeiro capítulo, mostrando várias características suas, tremendas, poderosíssimas, desde fiel testemunha, primogênito entre os mortos, príncipe dos reis da terra, expiador de nossos pecados e aquele que nos fará reis e sacerdotes para seu Pai. Ele afirma que vem com as nuvens e todos os olhos o verão. Ele se mostra com cabelos brancos, como lã ou como a neve, exibindo olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Gosto muito dessa expressão, pés como latão reluzente. Se for literal, não encontraremos o nosso rei com a pele branquinha, como é mostrado ao longo da história. E a sua voz soa como voz de muitas águas, uma voz de imenso poder, de imenso alcance. E na sua destra, ele traz 7 estrelas. E sua voz é como a espada aguda de 2 fios saindo da boca. E o rosto é como o sol resplandecente. E faz declarações veementes, imponentes, mostrando a autoridade plena que lhe foi delegada pelo seu Pai, nosso Pai. Quando diz no verso 18, que foi morto, mas está vivo para sempre. Na parte B do verso 18, nosso Senhor Jesus Hamashia diz enfaticamente: tenho as chaves da morte e do Sheol. E no verso 11, ele arremata dizendo que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Uma outra questão que gostaria de relembrar aqui é a explicitação absolutamente clara e irrefutável da supremacia do Altíssimo e sempiterno Deus. Porque foi ele que deu
a revelação ao Senhor Jesus. Portanto, ele é o outorgante. Quero lembrar também as bem-aventuranças que são prometidas a quem lê, ouve e guarda essa profecia, que, como sabemos, contém 404 versos. A mensagem é dirigida a 7 igrejas da Ásia. Então, o Senhor Jesus constitui, ou, se quisermos usar o tempo que está lá, constituirá a sua igreja como um conjunto de reis e sacerdotes para o seu Pai, como já foi falado. Essas 7 igrejas representam todas as eras, pelo menos assim entendemos, no seio da Igreja de Deus, pelas quais a Igreja de Deus passou e vem passando, e passará. O Senhor Jesus é o centro da revelação de Deus, a própria expressão da verdade e da justiça. E quando ele afirma que está vivo e tem as chaves da morte e da sepultura, ele está dizendo, está nos dando a ênfase e a ratificação da bendita esperança, da ressurreição glorificada que nos aguarda, se guardarmos o que temos. Então, essas 7 igrejas também representam a totalidade do plano de salvação estabelecido por Deus. Os 7 castiçais representam as 7 igrejas. E as 7 estrelas que lá estão citadas tipificam 7 anjos, que podem ser considerados os presbíteros ou anciãos das igrejas naquela época. E gosto sempre de frisar que no verso 19 está também a consolidação patente de que o modelo historial, que para mim é a palavra preferida em relação a historicista, porque não gosto de ismos e nem de istas, é o mais correto para a interpretação do livro de Apocalipse. Por quê? É a única metodologia harmonizadora, de modo, é claro, biblicamente coerente e consistente, agrupando as chaves bíblicas contidas nas profecias com a história do passado, do pós-João, do presente e do futuro. E nunca devemos esquecer que existem promessas de bênçãos, 7, da parte de Deus, tanto no início como no fim deste livro de Apocalipse. É claro, para as pessoas que o leem com interesse, que estudam as profecias contidas nessa mega profecia. Então, neste momento, conclamo todos vocês e todas vocês para não se distraírem, muito pelo contrário, para concentrarem-se. Porque neste capítulo 2, nós vamos abordar as 7 igrejas locais da Ásia que tipificam, como já foi falado, as 7 eras da igreja e que cada uma teve uma carta dirigida a si. Isso nos mostra, inclusive, que a Igreja de Deus é descentralizada, porque se houvesse uma matriz governante, suzerana, bastaria que o Senhor Jesus encaminhasse uma única carta e ela seria devidamente distribuída e entregue às demais. Quero começar essa parte do estudo sobre o capítulo 2 do livro de Apocalipse com o que está escrito no Evangelho redigido por Mateus, no capítulo 16, versos 16 a 18. Lembrando que as cenas mencionadas nesses versos ocorreram aproximadamente
6 meses antes da crucificação de nosso Senhor Jesus Hamashia. Mateus 16, 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Machia, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barioná, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E aí vem esse verso tonitruante. Pois também eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta rocha, e neste momento o Senhor Jesus certamente apontou para si mesmo, edificarei minha igreja, e as portas do Sheol não prevalecerão contra ela. Por que estou citando esta passagem? Imaginemos o seguinte: o Senhor Jesus estava em Filipe de Cesareia, nas redondezas, nas imediações da cidade, próximo da gruta, uma gruta enorme, que era chamada de Porta do Sheol. Inclusive, os próprios apóstolos tinham um certo medo daquele local, porque era uma gruta dedicada, reservada para o chamado, com 200 mil aspas, Deus Pan. Então, imaginemos o seguinte: o Senhor Jesus ali, perto das portas do Sheol, que era o nome dessa gruta, com várias pedras por ali, ele provavelmente sentado, rodeado pelos 12 apóstolos, e faz essa afirmativa da edificação da igreja dele, para o Pai dele. Eu imagino que o diabo certamente estava lá, à espreita. E provavelmente naquele momento já começou a maquiar e a maquinar estratégias e táticas visando ao enfraquecimento, à degeneração e, se possível, à própria destruição daquela igreja nascedora. Lembremos-nos do que aconteceu no Jardim do Éden. O pai da mentira tem como grande e poderosíssima expertise a capacidade, que nós conhecemos bem, de produzir meias-verdades, as quais nós sabemos que constituem mentiras completas, porque verdade absoluta não comporta reticências, nem parênteses, nem vírgula, nem travessão. Ou é ou não é. E as meias-verdades emitidas pelo adversário, na verdade, são mentiras contundentes. Mas as pessoas, de modo geral, se deixam iludir por elas, acreditando nelas como se verdadeiras fossem. Então, prosseguindo, a partir dali e durante o resto do ministério do próprio Senhor Jesus, e em seguida a sua morte, de seus apóstolos, as soturnas cavilações diabólicas já se manifestavam e produziam frutos maléficos. Provavelmente, vocês já leram, não sei se deram alguma atenção mais profunda, mas já leram a terceira epístola de João, versos 9 e 10. Capítulo único, versos 9 e 10. Onde ele fala o seguinte: tenho escrito à igreja. Ele não explicita qual, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós
palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e lança-os fora da igreja. Então, observemos o seguinte: João, nessa epístola, não explicita a localização da igreja onde essa pessoa de nome Diótrefes estava agindo mal. E nós não conseguimos determinar que igreja é essa a partir da carta. Bom, esse Diótrefes, vocês vão ver que tem tudo a ver com o estudo que está em andamento aqui sobre o capítulo 2. E eu estou querendo frisar que muita coisa que nós vamos examinar mais à frente já vinha acontecendo desde a época apostólica primitiva. Então, esse Diótrefes, certamente, era uma pessoa maligna que queria para si o pedestal, ficar em evidência. Um homem ambicioso, orgulhoso, rebelde e nada hospitaleiro. E, para complicar, não respeitava a autoridade apostólica. Ou seja, ele não aceitava a própria autoridade do Senhor Jesus Hamashia, porque ele nomeou os apóstolos como seus seguidores, com toda a autoridade. Esse Diótrefes não apenas se recusava a receber os irmãos ou até os acolhia, mas se submetessem a ele e fizessem do jeito que ele queria, e expulsava os que agiam de modo diferente. Resumindo a história, Diótrefes era, não se sabe exatamente que funções ele exercia na igreja, mas vamos chamá-lo de obreiro. Era um obreiro ditador. Aí eu pergunto, desde que li pela primeira vez essa passagem, eu me pergunto, será que esse nome, daqui a pouco nós vamos explicar o significado desse nome, mas será que não seria uma designação genérica de todos os oponentes à sã doutrina, que é o que nós vamos perpassar ao longo do estudo do capítulo 2? Fica aí a pergunta. Mas vamos continuar. É importante que a gente se recorde das admoestações de Paulo, que repreendeu os coríntios pelo fato de declinarem preferência por determinados irmãos. Essa passagem aí, ela é muito emblemática e foi repetida numerosas vezes ao longo da história da igreja. E isso caracterizava uma verdadeira divisão doutrinária, com formação de facções em que pessoas seguiam um determinado líder e outras acompanhavam outros líderes. Paulo usou o vocábulo carnalidade para caracterizar, para referir-se a essa anomalia. Mas por que isso acontecia? Os próprios integrantes da igreja, e isso é atualíssimo se olharmos à volta, preferiam ser conduzidos por alguém que lhes pusesse uma coleira, em vez de deixarem guiar-se pelo Santo Espírito de Deus. Vocês se lembram do que se passou lá com os israelitas num passado distante, clamando por um Deus, por um rei, ao Deus Altíssimo? Ou seja, eles já tinham o rei, o próprio Deus. No entanto, clamaram insistentemente, pedindo ao Altíssimo um rei. Alguma semelhança? Então, vamos ler aqui duas passagens. 1 Coríntios 1, 10 a 13, e depois uma outra passagem em 1 Coríntios também, mas num outro capítulo. Então, 1 Coríntios 1, 10, 13,
Paulo diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Hamashia, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque, a respeito de vós, irmãos meus, foi-me comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu do Machia. Está o Machia dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes vós batizados em nome de Paulo ou em nome dele? E em 1 Coríntios 3, versos 3 a 5, Paulo continua: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor Jesus deu a cada um. O que estou querendo mostrar aqui nessa introdução, que permeia tudo que está escrito nessas cartas, de alguma maneira, como alerta do Senhor Jesus do que iria acontecer no seio da igreja, vocês percebem a tática diabólica utilizada pelo inimigo, que consistia no enaltecimento dos egos das pessoas para operacionalizar aquela famosa tática de dividir para conquistar. Isso é claríssimo, pelo menos na minha modesta avaliação. Mas continuemos, porque a competência malévola do antagonista de Deus não dá trégua. Vamos ver o que aconteceu na Galácia, induzindo o apóstolo Paulo a dirigir uma epístola aos Gálatas, alertando sobre os perigos trazidos por pessoas judaizantes que pregavam um evangelho baseado, entre aspas, em boas obras, para inserir os fiéis debaixo do jugo pesado e obsoleto da lei que já havia sido cancelada. Vejamos, os coríntios queriam andar conforme a liderança de homens e os gálatas em conformidade com a lei mosaica. O que é isso? Em vez de seguir o evangelho, a liderança do Senhor Jesus Hamashia, e, em última análise, a liderança do Santo Espírito de Deus, coríntios buscando homens para conduzi-los e gálatas querendo seguir leis mosaicas já canceladas. Como Paulo expressou-se a respeito dessa situação? Ele chamou, eu não tenho outra palavra para usar aqui, essa excrescência de outro evangelho, que Paulo denominou anátema, ou seja, maldição. Pesado, mas condizente. Então, esse é o ardil diabólico. Tirar o Senhor Jesus Hamashia do centro de nosso amor e de nossas atenções. E remover o Santo Espírito de Deus como nosso único dirigente, a fim de colocar alguma coisa iníqua no lugar, sejam homens ou regras, como nós vimos. Vamos lembrar aqui duas passagens paulinas que ele endereçou aos Gálatas. Logo no capítulo 1 de Gálatas, da Epístola aos Gálatas, versos 6 a 8. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça do Machia para outro evangelho, o qual não é outro,
mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho dele. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E em Gálatas 2, 4 e 5, Paulo continua. E isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade, que temos em Jesus Hamashia, para colocarem-nos em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, nós recordemos que a própria igreja de Éfeso, que vai ser a primeira que nós analisaremos hoje aqui na sequência do capítulo, também recebeu alertas de Paulo, quando ele chamou a atenção dos presbíteros a respeito dos lobos que buscariam entrar no rebanho para corrompê-lo e destruí-lo. E preveniu ainda a igreja sobre pessoas integrantes da própria congregação, as quais, antes de sua partida, agiriam. De que maneira? No sentido de atrair seguidores, distorcendo o significado das Escrituras. Isso está lá em Atos 20, em que Paulo faz essa advertência. Aí vocês devem estar se perguntando, por que essa minha insistência em falar de maneira tão prolongada sobre esse tema, que eu estou chamando aqui de tema diótrefes? Porque isso tipifica partidarismo, legalismo, clericalismo e muitos outros ismos que constituem aspectos fundamentais do nicolaísmo, que nós vamos avaliar daqui a pouco, de maneira direta, tão incisivamente odiado por nosso Senhor Jesus Hamashia. Então, esse tema reúne em torno de si, pelo menos assim que vejo, os que concordam com seus pensamentos e atitudes e defenestram os discordantes. Ou seja, essas pessoas parecem estar pregando a palavra de Deus, mas, na verdade, estão arrebanhando pessoas para concordarem com seus pensamentos e com suas atitudes, para serem conduzidas por eles. Então, para que esse tipo de gente possa atuar com um certo grau de liberdade e se impor, é preciso, evidentemente, suprimir a autoridade que o próprio Senhor Jesus deu à igreja. E, é claro, desconsiderar, até com desprezo, a alçada dos apóstolos, aos quais cabia a autoridade sobre a sã doutrina, porque assim foi delegado pelo Senhor Jesus. Então, Diótrefes e todos os assemelhados centralizam tudo em si, impelindo os crentes a agir conforme sua vontade e determinação, totalmente ao arrepio da direção pelo Santo Espírito de Deus. Então, nós devemos entender que a Irmandade é cerceada em sua liberdade no exercício dos dons do Machia para serem usados pelo Espírito de Deus, pelo Santo Espírito de Deus. Paulo registra isso na carta aos Coríntios, defendendo a liberdade de manifestação dos dons. E isso estava sendo tolhido por Diótrefes e outros que tais, que configuram o contexto do nicolaísmo. Então, aqui, a gente pode fazer um parêntese. Esse plano diabólico vinha consolidando-se aceleradamente, mas havia faróis potentes, como é citado lá em 2 Timóteo, Demétrio e Gaio, que são citados, desculpe, não em 2 Timóteo, mas
na terceira epístola de João, que expuseram as trevas que cercavam Diótrefes e todos os seus congêneres. Então, em 2 Timóteo, Paulo faz severas, veementes admoestações, em que ele descreve homens, isso já estava acontecendo, e agravar-se-ia na sequência. Homens que se levantariam como líderes, mas que tomariam de assalto a igreja de Deus, dominando a irmandade. E essas pessoas dominadas passariam a ser chamadas por eles de leigas. Ou seja, leigo não sabe nada, não tem acesso a nada. Então, Paulo cita esses homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, etc. E no final, ele recomenda que os integrantes da igreja se afastassem dessas pessoas. E também, Marcos, no seu capítulo 10, relata algo que me deixa tomado de um profundo pesar. E, confesso, uma intensa indignação com relação ao nicolaísmo. Ao ouvirmos o intocável ensinamento do Senhor Jesus, quando ele diz: sabeis que aqueles que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Aí cabe perguntar, nessa introdução, existe algum antídoto contra a corrupção de Diótrefes e congêneres? Eu prefiro deixar que um apóstolo responda para nós. O apóstolo João, na sua terceira epístola, logo nos primeiros versos, em que ele diz: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Ele estava falando para Gaio e Demétrio, aqueles faróis da palavra de Deus. Como tu andas na verdade. Não tenho maior júbilo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com estranhos. E no final, ele fala: portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Então, qual é a resposta? Qual é o antídoto contra Diótrefes e todos os nicolaístas e todos os Balaões, as Jezabéis e tudo mais que nós vamos ver na sequência? Prevalecer e andar na verdade. Então, precisamos meditar nas palavras que já naquela época o apóstolo João nos deixou, na sua primeira epístola, segundo capítulo, versos 17 a 19. Diz João: e o mundo passa, e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E ele arremata, logo à frente, no capítulo 4. E todo espírito que não confessa que Jesus Hamashiach veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, mas eis que já agora está no mundo. Então, João já havia
percebido também. Então, vocês ouviram aqui vários apóstolos relatando esses acontecimentos. E daqui a pouco vocês vão entender por que estou frisando essas coisas. Então, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo destaca a ascensão do poder das trevas e fazendo um alerta vigoroso. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Feita essa introdução, nós estamos prontos para prosseguir com a abordagem direta do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Vamos fazer aqui, deixe-me ver se consigo voltar lá para a apresentação, um reconhecimento geográfico. Eu não sei por que não estou conseguindo. Deixe-me ver o que está acontecendo aqui. Não consigo passar os slides. Vamos parar aqui a apresentação e voltar. Pode ser que agora consiga. Bom, agora consegui. Então, vamos fazer um reconhecimento geográfico que nos facilitará visualmente o entendimento da sequência do estudo. As 7 igrejas que receberam cartas oriundas do próprio Senhor Jesus. Então, nós temos aqui as 4 primeiras, que estão constantes no capítulo 2, e as outras 3 que vamos estudar posteriormente. Então, a primeira delas é a igreja em Éfeso, a segunda, a igreja em Esmirna. Vocês conseguem visualizar que elas se localizavam bem próximas umas das outras. Pérgamo e Tiátira. Muito bem. Só para a gente visualizar que facilita. Então, Paulo faz, vamos colocar assim, menção de várias igrejas que estavam na Ásia Menor, essa mesma região aí que aparece no mapa. Não eram só essas igrejas que existiam. Então, nós tínhamos igreja na Galácia, em Colossos, e, no entanto, por que somente essas receberam cartas, já que havia muitas outras? A razão é a coerência, a perfeição do plano perfeito de redenção e nova criação do Santíssimo Iá. Os nomes dessas igrejas e as suas vivências específicas têm significados que vão tipificar com exatidão as condições bem peculiares que viriam a predominar ao longo de 7 eras históricas até o retorno do Senhor Jesus, representando, então, os diferentes períodos experienciados pela Igreja de Deus na Terra. Então, essas igrejas realmente existiram e também representam profeticamente as diferentes eras que a Igreja vivenciou ao longo da história. Neste capítulo, então, que contém 29 versos, nós vamos examinar as eras de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiátira. No próximo capítulo, analisaremos as outras 3.
Uma coisa interessante, volto a dizer aqui, é que cada igreja das 7 recebeu uma carta específica dirigida a ela. Isso significa o quê? Que cada uma delas era autônoma, independente, ou seja, uma igreja local, um movimento congregacional. Cada uma delas estava diretamente ligada a um cabeça, que é o Senhor Jesus Hamashia, e somente a ele. Não havia chefes intermediários, não havia, estou falando da igreja prístina, da igreja original, que seguia a sã doutrina, evidentemente. Então, essas igrejas primitivas não eram centralizadas e não se governavam por hierarquias, como as igrejas que nós conhecemos por aí. Hoje, as chamadas igrejas têm centralização, sede, hierarquia, e não há uma independência de igrejas locais. Muito bem. Então, cada uma dessas igrejas, que não era chefiada por ninguém, tinham sim alguém que orientava, alguém mais experiente, fosse um presbítero, um evangelista, mestre, ou aquilo que se chamava de bispo, no sentido lá de um orientador, digamos assim. Então, é exatamente esse tipo de pessoa que recebe o título, a qualificação de anjo da igreja, que está em cada localidade. Ou seja, cada um desses presbíteros ou anciãos eram os mensageiros da palavra de Deus, da palavra genuína. Lembrando que a palavra anjo entrou na língua portuguesa vinda do grego. A palavra angelos, no grego, significa mensageiro. Nesse caso aqui, eram enviados de Deus. Então, vamos lembrar, antes de entrarmos na primeira carta, que no capítulo 1 de Apocalipse, nós vimos que o Senhor Jesus passeia entre os 7 castiçais. Isso deixa claro que o Divino Mestre esteve, ao longo das eras, ao lado de sua igreja, e assim permanecerá até o fim, conforme sua própria promessa, lá em Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, vamos ler agora os 7 versos da carta a Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, os 7 primeiros versos. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço tuas obras e teu trabalho e tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são. E tu achaste-os mentirosos. E sofreste e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, vamos começar a examinar essa carta. Primeiro, analisando o significado do nome
Éfeso. E também a razão pela qual essa igreja, ou essa era da igreja, é denominada apostólica. Então, a palavra Éfeso significa várias coisas, mas nós podemos fixar-nos em duas. Eu quero com veemência, ou aquela que é insistentemente desejável. Ela era considerada a igreja apostólica por excelência, porque quando essa carta lhe foi enviada, os apóstolos todos, ou pelo menos alguns deles ainda viviam. João, com certeza, vivia. Essa igreja tinha ainda a sã doutrina, a verdadeira, sem contaminação por enganos. Porque com a presença dos apóstolos, isso tornava difícil a adulteração dos ensinamentos fidedignos. E que ensinos são esses? São aqueles que o apóstolo Paulo descreve na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 20, como os ensinamentos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Senhor Jesus Hamashia a principal pedra da esquina, a pedra fundamental, que a tudo sustenta. Então, nessa época, na vigência, na era da igreja primitiva, era intenso o desejo de se conhecer melhor, de saber cada vez mais as coisas de Deus. Tanto é que havia uma grande afluência de pessoas, segundo nos conta o evangelista Lucas, para ver e ouvir as ministrações do Senhor Jesus Hamashia. E no verso 1 está escrito que isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Quem é aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais? Claro, o Senhor Jesus Hamashia. É óbvio, nós sabemos disso, mas muita gente pode não saber. Então é importante que nós enfatizemos isso. E ele próprio esclareceu que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais são as próprias igrejas. Nessas cartas que o Senhor Jesus Hamashia encaminhou às igrejas, às 7 igrejas, existem certas características que depois nós vamos ver em uma tabela de maneira bem visual, mas características que se repetem. Por exemplo, para a maioria delas, o Senhor Jesus dirigiu elogios. No caso da igreja em Éfeso, como foi elogiada pelo Senhor Jesus? Ele foi claro, dizendo que conhecia as obras da igreja, o trabalho, a paciência, e conseguiram discriminar quem era de fato o apóstolo ou alguém preparado por um apóstolo e os falsos, que eles verificaram tratarem-se de mentirosos. Trabalharam pelo nome dele com afinco e sem cansaço. Isso está no verso 3. Mas havia problemas. Mesmo com a presença dos apóstolos, havia problemas na igreja de Éfeso. Que problemas a gente pode destacar? Havia lá, por isso é que fiz aquela introdução citando Diótrefes e tudo que é correlacionado com ele, essas infiltrações espúrias. Então já havia, convivendo com os próprios apóstolos, um ministério ciumento da fé dos apóstolos e de suas obras. E já começou
a intensificar-se a apostasia por parte de vários obreiros. Essas pessoas más, esses homens, não eram desconhecidos da igreja. Pelo contrário, tinham militado por algum tempo entre os irmãos, mas, por várias razões, e muitas delas nós vamos poder percorrer aqui ao longo do estudo, separaram-se da sã doutrina, afastaram-se e passaram a ensinar heresias. Nós vamos ver que a palavra heresia pode ter um conteúdo positivo. Ela não é uma palavra com acepção ruim em si mesma. Porém, é preciso saber do que estamos falando aqui agora. Então, eles ensinavam algo oposto, algo rebelde, algo até contraditório à sã doutrina. Então, essa é a má heresia, é a heresia diabólica. Nós somos hereges, nós da Igreja de Deus, porque nós somos opositores a esse sistema mundano diabólico que predomina no mundo. Nesse caso, a palavra herege é apropriada e bem-vinda, porque a heresia é contra o satanismo. Mas vamos prosseguir. Havia divergências doutrinais já proliferando, mesmo na presença dos apóstolos. Por exemplo, o apóstolo Paulo refere em 2 passagens que a ressurreição dos mortos já tinha acontecido, segundo alguns desses maus pregadores. Outros ensinavam que a volta do Senhor Jesus era iminente, iminente naqueles dias do tempo Cronos, não do tempo Kairos de Deus. Alguns criticavam que o Senhor Jesus Hamashia não tinha vencido na carne, ou seja, como um homem perfeito, 100% homem. Alguns até diziam que ele seria lá um espírito encarnado, e nem humano era. Alguns não chegavam a esse ponto, mas negavam a humanidade plena dele. E alguns advogavam a supremacia de presbíteros. Aquela história de um segue fulano, outro segue Beltrano, e assim vai. Afastando-se do Senhor Jesus Hamashia e do Santo Espírito de Deus, e, consequentemente, da sã doutrina. Naquela época, os presbíteros da igreja primitiva, de modo geral, eram homens servidores da igreja. Eles não eram chefes, eles não eram governantes, representando o exemplo da irmandade. Na verdade, eles eram doadores de si mesmo e não expressadores de autoritarismo. Mas eles usavam, sim, legitimamente, a autoridade da palavra de Deus, com toda a autoridade que a palavra tem e que lhes conferia no exercício do ministério. Mas eles o faziam sem qualquer tipo de imposição, sem soberba, sem altivez, sem disputar destaque com quem quer que seja. Bom, mas aí nós nos lembramos de Diótrefes, que ele era lá um obreiro, mas que pretendeu tornar-se uma espécie assim de chefe geral das igrejas. Olha a empáfia dessa criatura, que provavelmente não seja o nome de uma pessoa, mas de uma tendência, não aceitando nenhuma interferência nem dos próprios apóstolos. É diferente hoje? Esse período, então, gente, da igreja de Éfeso, ou a igreja apostólica, vai até mais ou menos o ano 100, depois do Machia. Então, nessa época, os crentes, pelo menos, tiveram a oportunidade
caso quisessem, caso a motivação fosse essa, de receber a verdadeira doutrina ensinada pelo Senhor Jesus Hamashia em sua total pureza. Tiveram essa oportunidade. Muitos não a utilizaram. Então, essa igreja, na verdade, representou as raízes da Igreja de Deus, toda a sua força inicial. E, é claro, o exemplo que todas as eras deveriam ter copiado, mas não foi assim. Então, naquele tempo, havia um amor intenso entre os irmãos e as irmãs, uma grande disposição para a pregação do Evangelho, e a efusão do Santo Espírito de Deus acontecia, fluía naturalmente. E havia também uma abundância de pessoas ungidas por Deus com dons ministeriais. Era comum nós encontrarmos profetas, evangelistas, mestres ou doutores. Paulo, por exemplo. Paulo foi uma pessoa que se doou ao extremo, desgastou-se intensamente para cumprir o seu ministério e sempre procurando ajudar não só os seus discípulos diretos, mas os discípulos do Senhor Jesus Hamashia, os integrantes da igreja. Vocês se lembram de que Paulo, pelo menos não o tempo todo, mas durante grande parte da vida, até onde a gente tem acesso nos registros, ele vendia tendas e não ficava com o dinheiro só para si. Ele utilizava parte desse dinheiro para a sua manutenção, e essa manutenção era algo bastante frugal, e repartia o restante do rendimento com a própria congregação. Então, essa pluralidade de valores humanos dentro da igreja fazia com que ela crescesse cada vez mais e edificasse na fé. Então, por isso é que o Senhor Jesus já cita nessa carta a necessidade da busca desses exemplos de fé e dessas raízes e voltar ao primeiro amor. Isso vale para nós, principalmente para nós. Mas aí vem a questão. Essa igreja, pelo fato de sua característica apostólica, de ter sido orientada de maneira muito próxima pelos apóstolos, só teve elogios. O Senhor Jesus, na carta dirigida a Éfeso, só elogiou? Ou ele falou algo desabonador, fez algum alerta, alguma repreensão para essa igreja? Vamos lá no verso 5. No verso 4 primeiro. O Senhor Jesus, depois de ter elogiado, ele diz que tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então já estava havendo esse distanciamento da sã doutrina, essa corrupção, essa apostasia. Lembra-te, diz o Senhor Jesus, de onde caíste, e arrepende-te, ainda há tempo. Pratica as primeiras obras, senão virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Castiçal aqui, amados irmãos e amadas irmãs, tipifica nada mais, nada menos do que a própria luz de Deus. Então imagine, o Senhor Jesus voltando ali, isso metaforicamente falando, mas tirando essa luz, o que sobraria? Então, essa igreja trabalhou muito, sim, arduamente, mas já no final, mais próximo do ano 100, esse amor já não era tão brilhante, digamos assim, tão fulgurante. Foi perdendo-se devagarinho, porque muitos desses fatores
desagregadores foram impondo-se, instalando-se. Essa é uma das características do inimigo. E deixando, ou seja, a igreja foi, então, deixando as primeiras obras. E isso deu lugar a uma congregação com muitas máculas, muitas falhas, que só iriam aumentando ao longo das eras seguintes. Então, já no final da era de Éfeso, havia um grande distanciamento da pureza original da mensagem do Senhor Jesus Hamashia. Agora é um momento de nós voltarmos a essa palavra diótrefes. Porque no verso 6, o Senhor Jesus diz: tens, porém, isto. Ele elogia a igreja de Éfeso. Odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, o que significa essa palavra nicolaíta? O significado original dela é um tanto quanto nebuloso. Eu vou falar algumas possibilidades aqui, porque o importante é o conceito. De modo geral, ela significa dominador do leigo. E Diótrefes significa alimentado por Zeus, ou Júpiter, aquele com 200 mil aspas, aquele deus chefão lá do panteão. Então, esses nicolaítas foram pessoas que buscavam conquistar, dominar a comunidade. Ou seja, aqueles que vieram a chamar-se depois, até em tom pejorativo, de leigos, a grande massa, aqueles que não têm um conhecimento mais aprofundado em determinada área. Então, de modo geral, a gente pode entender que a palavra nicolaíta pode ter a acepção de dominador de leigos, aquele que concentra o poder e o entendimento e passa a exigir dos demais que sejam seguidos, que aceitem sua liderança. E essas práticas eram absolutamente detestáveis para Deus. O fato é que os pecados, as transgressões desses nicolaítas não são devidamente explicitadas na Bíblia, mas essa influência maléfica, foi gravíssima. E isso é tão patente que nós vamos ver que foram citadas em 2 cartas, não só aqui na carta a Éfeso, mas também na próxima carta. Só que a diferença é a seguinte: a igreja de Éfeso ainda lutou contra o nicolaísmo. Aí a outra igreja, que nós vamos ver, a igreja de Pérgamo, não, ela abraçou o nicolaísmo. Então, a igreja, já naquela época, estava em apuros, devido a essa impregnação do nicolaísmo que já estava manifestando-se na própria presença dos apóstolos, embora tivessem sido rechaçados por uma grande maioria dos irmãos dessa igreja primitiva. Bom, então... Meu irmão, Pois não, irmão? nós estamos com 1h03. Obrigado, irmão. Nós já estamos terminando essa parte. Muito obrigado. Então, como é que nós podemos resumir as características da igreja de Éfeso, ressaltando, isso é importante, sua contribuição para a atual era da igreja de Deus? Então, nós podemos dizer que a igreja de Éfeso simbolizou as raízes, na verdade, representou as raízes da igreja de Deus, e a força do seu início foi o grande exemplo que nós devemos imitar, e que as eras que se passaram não
imitaram em plenitude. Então, todo aquele amor ardente entre os irmãos, disposição para a pregação do evangelho e a própria abundância da efusão do Santo Espírito de Deus, tudo isso foi perdendo-se. Então, essa igreja, ela se consolidou, ela cresceu, foi edificada na fé, mas já passou a ser deturpada pela influência nefasta, principalmente desses usurpadores, desses diótrefes, esses nicolaítas, que foram rechaçados, mas prosperaram. E o Senhor Jesus faz uma promessa contundente à igreja de Éfeso, dizendo no verso 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus.